Muito bem, gente. Estamos aqui para essa palestra maravilhosa. Infelizmente, tive problemas com o YouTube e eu não consegui fazer a transmissão direta no canal. Entretanto, eu vou gravar aqui no Zoom, né, e vou disponibilizar no meu canal, e assim todo mundo pode aproveitar esse conteúdo da neuroinovação. Então, boa noite, meus amigos. Estamos aqui para falar, né, do livro Neuroinovação. Vamos hoje, se a gente já explicou por que nasceu esse livro no vídeo anterior, agora vamos falar um pouco do conteúdo que traz esse livro, que na verdade é um conteúdo que eu utilizo nas minhas aulas na Fundação Getúlio Vargas e no mestrado e no doutorado na Florida Christian University. Então, assim, muita coisa do que está aqui, eu tentei dar uma resumida para falar para vocês aqui. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar meu slide com os senhores para ter um impacto visual maior. Muito bem. Ok. Compartilhando. Ok, minha gente. Muito bem, gente. Então, vamos lá. Para começar, né, vou me apresentar, para quem não me conhece ainda, eu sou o professor José Chavalha Neto, sou professor de Criatividade e Inovação e também de Empreendedorismo e Inovação nos MBAs da Fundação Getúlio Vargas. E sou autor deste livro, que eu mostrei para os senhores e senhoritas, Neuroinovação, e também do Neuroeconomia, que foi publicado pela editora Alta Books. Então, assim, já que eu falei de neuroeconomia, uma coisa interessante sobre a neuroinovação é que ela é um campo dentro da neuroeconomia. Então, assim como a neuroeconomia, a gente pode falar que é a junção de duas forças, né? A neurociência e o estudo dos mercados, da otimização dos recursos, né? A economia. Na neuroinovação, a gente tem a neurociência, né, aplicada ao estudo da inovação empresarial, digamos assim. Mas é bem mais do que isso, porque a gente fala também em inovação em processo decisório, a gente fala de outras questões bem relevantes em relação a tomar de decisão individual em grupo, só que voltada para a geração de lucro de monopólio no curtíssimo prazo, que é a inovação. Então, vamos lá. Tá? Dito isso, quais as variáveis ou, digamos assim, as habilidades que uma pessoa precisa apresentar para ser alguém considerado inovador? Bem, segundo o neurocientista Gregor Berns, e em termos de pesquisa, confesso para vocês que me ajudou bastante, ele diz que nós temos percepção, controle do medo e inteligência social. Partindo desses três tópicos, eu continuei minhas pesquisas, né? Inclusive agora, nesse exato momento, eu estava, né, finalizando o meu último artigo, que é exatamente sobre tomada de decisão e a inovação, né? Tomada de decisão baseada em neuroeconomia, evidentemente, e a inovação. Então, para o Gregor Berns, percepção aguçada para enxergar a oportunidade de mercado, controle do medo e a inteligência social. Vamos ver cada um deles. Tá? Então, a primeira tarefa é entender como é que os inovadores percebem o mundo. Tá? Sem isso, você não vai conseguir inovar. Algumas pessoas dizem que é a variável mais importante. Eu não posso afirmar com certeza se é a variável mais importante, mas entre as três variáveis, tá? Eu digamos assim, ela não é de forma alguma menos importante do que as outras. Isso eu posso afirmar com certeza. Então vamos bem. Eu vejo muita gente discutindo livros lá de 1700 e alguma coisa, todo mundo tentando encontrar por que as nações realmente elas enriquecem, né? Eu vejo o pessoal debatendo política na internet. Vou contar um segredinho para vocês. A variável mais importante para o crescimento econômico de um país, de uma empresa, de uma pessoa, é a inovação. Sempre foi, sempre será. Os humanos que se destacaram através da inovação obtiveram ganhos em todos os sentidos, tá? Diretos e indiretos. Então, a inovação é, sim, a força mais poderosa da economia. Muito bem. Ali eu dei o exemplo do jogo Monopólio, né, que é uma baita de uma inovação no mercado, né? Até hoje,
a gente não tem nada tão poderoso para ensinar os princípios de economia para as crianças. A gente tem o case também de inovação da Starbucks, né? Uma ideia aí de 3 amigos que transformaram, com certeza, na marca mais influente, marca de café mais influente do mundo. E o Stan Lee, criando um dos personagens mais populares desde 1962 até hoje, talvez seja o mais popular, tá? Muito bem. Entendi, professor. Nossa, professor, que maravilhoso. Então é muito simples, é só ter ideias geniais e está tudo acabado. A gente vai lá e coloca no mercado. Mais ou menos isso. Por quê? O cérebro tem um funcionamento específico, né, em determinadas situações, ou seja, o contexto influencia o cérebro. Então, para a gente entender a tomada de decisão para a inovação, a gente primeiro precisa entender como é que esse processo funciona. E eu já adianto para vocês, tá? Ao contrário do que muitos livros dizem, a nossa capacidade cerebral, energética, não é tão grande assim. Nós temos 40 watts de energia para tomar uma decisão, né? Então, não adianta você forçar a barra com o cérebro, porque para ele, sabe, não vai fazer diferença. Ele tem 40 watts e vai usar exatamente isso. Por isso que criam, lembra, para quem gosta de estudar economia comportamental, por isso que tem os vieses de tomar decisão. O cérebro tem pouca energia, ele precisa tomar decisão de forma rápida. Então, você tem aí um gasto fixo de energia, você não consegue alterar. Depois, você tem aí uma incapacidade, né, de dar um upgrade nessa energia. Portanto, né, quando você força a barra, você não obtém um resultado melhor por conta disso. E por isso, essa condição do cérebro, você tem uma otimização no processo decisório, que dá prioridade para tomar a decisão rápida e não para uma tomada de decisão bem elaborada. É simples. Oh, coisa bonita e maravilhosa, né, minha gente? Então, é mais ou menos assim, tá? Todos os nossos sentidos, né, vão captar a informação no ambiente e trabalhar, né, de forma, diria para vocês, até aleatória, né, mas acoplando nossa herança genética, a nossa experiência de vida, que em termos científicos é a memética, e o ambiente no qual estamos inseridos. É assim que acontece. Depois vai ter... Imagina que esses itens que eu mencionei são ingredientes e você vai fazer, como diziam nos anos 80, uma vitamina. E a vitamina vai ter, portanto, a tua herança genética, ou seja, aquela informação pré-programada no teu gene. Você vai ter a herança memética, que é a tua experiência de vida, as coisas que você aprendeu ao longo da sua vida, e você vai ter também a questão do ambiente, tá? Isso vai ser batido no liquidificador e vai gerar uma probabilidade de percepção, tá? Aqui eu fiz um desafio para os senhores e senhoritas, tá? Então, isso que eu faço na sala de aula, ninguém acerta. Nunca teve um aluno que tenha acertado. Mentira, ok, alguns acertaram, mas é bem difícil. Eu pergunto o seguinte, o que tem nessa figura? Vou dar aí uns segundinhos para vocês pensarem. Não tem nada. Tem gente que fala assim, professor, é a estrela de Davi. Professor, é uma mesa de reunião. São pizzas sem uma fatia. Ataque de Pac-Man. Um triângulo sobre o outro. Não é nada. Tá? As gente não se tocam, não é nada. Mas a nossa experiência de vida, nosso conhecimento de algumas figuras geométricas, né, em algumas situações, como o Pac-Man, a gente acaba percebendo ou encontrando sentido para a figura. Nesse caso aqui, eu pergunto qual das linhas é a maior, a de cima ou a de baixo? Pensou? Todo mundo fala que é de cima, mas a gente sabe que elas são iguais. Essa é a mais difícil, essa aqui ninguém acerta. É de um artista espanhol, o Sandro Del Prete, e ele faz esse tipo de arte, né? Sempre uma figura romântica. No caso aqui, é evidente que temos um casal namorando. Só que não, minha gente. Vocês não estão vendo os golfinhos aí no meio? Dá uma olhada nas regiões escuras da figura.
são apenas golfinhos. Então, esse teu cérebro maligno aí está vendo você ver pornografia, mas não é. Evidentemente, é uma ilusão, né, de ótica. Só que, diferentemente das duas primeiras, que a gente teve uma experiência de vida, realmente, uma ilusão de ótica no caso das linhas, agora nós temos um estímulo totalmente biológico, né? E está mexendo com a maior força da natureza, né? Que é o acasalamento. Então, assim, provavelmente isso aqui vem decodificado, né? É uma decodificação daquilo que a gente herda em termos genéticos, tá? Ou seja, é um comportamento que vem programado. Nossa, professor, que encantador! Agora vou ficar rico, vou até começar a lançar cursos nas plataformas de cursos virtuais. Calma, ainda não é hora, tá bom? Por quê? Você tem que entender primeiro por que vale a pena pensar diferente. Primeira coisa, você vai ter uma perspectiva para a geração de novas ideias, isso é fato. 2, você vai ver coisas que ninguém viu ainda, isso é muito importante para a inovação. E 3, você vai ter uma ampliação daquele momento eureka, ok? Você vai ter mais momentos eureka, digamos assim. Nossa, professor! Tem um caso bem interessante do Thomas Edison. O Thomas Edison era um danadinho de primeira. O que ele fazia quando ele travava lá na fábrica dele? Ele pegava uma bacia de alumínio, de ferro, ele tinha 2 esferas que ele deixava em cima da mesa dele. Ele segurava as esferas e tirava um cochilo. Quando ele cochilava, as esferas caíam em cima da bacia e fazia um barulho danado e ele acordava. E adivinha só? Ele conseguia fazer uma abertura da mente no processo de inovação, ok? De percepção aguçada. Ele fazia isso através, né, de mudança. E o que acontece, aliás, o que acontece quando a gente recebe um estímulo desse? Você tem uma variação das ondas cerebrais. Se você utiliza um eletroencefalograma, você consegue perceber, né, a variação elétrica do cérebro nesse exato momento. Mas tem outras formas de fazer isso? Sim, tem várias formas. Tá? Então, o primeiro passo é bombardear o teu cérebro com novas experiências. Tá? Detalhe, quanto mais radicais essas experiências, melhor será o estímulo. Tá? Então, ambiente novo, um filme, um livro, um curso diferente, um curso, por exemplo, um curso fora da tua área de conhecimento. Tá? Então, isso tem um peso muito bom no sentido de fazer essa variação das ondas cerebrais. Um cochilo, às vezes. O Paul McCartney, por exemplo, ele sonhou com a música mais famosa do mundo, Yesterday, e depois que ele foi lá no piano e colocou as notas e depois criou a letra, mas ele sonhou, ou seja, ele conseguiu captar essa informação, né, com uma mudança, né, de onda cerebral. Não adianta você ficar focado no escritório. Muito pelo contrário, dificilmente uma ideia genial acontece dentro de um escritório. Tá? 3, tome notas das categorias. Essa eu aprendi com o meu velho pai, tá? Sofredor, tadinho, tá? Torce para o Santos, o time dele só perde atualmente. Tô brincando. Então, essa eu aprendi com ele. Ele anda sempre com uma lapiseira que nem essa, e um bloquinho de papel. Ele anota tudo. Tá? Então, aprenda com o velho pai do professor Chavalha. Anote tudo. Por exemplo, se a pessoa, área do conhecimento, se é um objeto, e no final você vai classificar isso. Por exemplo, hoje nesse projeto vamos trabalhar o design da lapiseira. Ou então vamos criar um site. Ou então vamos criar um conteúdo novo para um curso. Você vai... Porque se você... Aprenda uma coisa. Se você não sabe o que está procurando, você não vai encontrar. Então, você tem que classificar o que é que você está trabalhando, justamente para poder utilizar de todo esse estímulo gerado, né, para a inovação, no sentido de encontrar essa solução. Ok? Muito bem. Então, vamos fazer um experimento. Eu faço isso em sala de aula, é maravilhoso. Metade da turma dorme. Mas vamos tentar ficar acordado. Vamos lá, gente. Fechem os olhos. Feche os olhos. Imagine um pôr do sol. Passou o tempo, o pessoal imaginou. Aí eu falei, e aí, gente, o que vocês viram nesse experimento? Tem gente que me fala, eu vi areia, estava na praia, e aquele solzão, assim, estava meio alaranjado, tinha gaivotas. Assim. Outro fala, eu estava na montanha, e aí na montanha o sol estava se pondo ali no meio das montanhas, ou então eu estava num rio,
o solzão também já estava meio que morrendo ali, aquele amarelo assim, já misturando com alaranjado, enfim. Você vai estar no gramado, vai estar nas superfícies que a gente conhece. Eu peguei um exemplo lá da época que eu dei aula em Portugal. Essa aqui era a minha descida do metrô, que era a estação de Caxias, da Praia de Caxias. Então, era maravilhoso, pôr do sol incrível. Então, eu trouxe para vocês aqui um pôr do sol, né, para representar. Só tem um detalhe. Muitas pessoas descem ali na mesma estação que eu e muitas pessoas têm acesso a exatamente esse mesmo pôr do sol. Portanto, o pôr do sol na Terra não é uma inovação. Nós temos acesso, várias pessoas têm acesso a essa informação, passaram por essa experiência. Vou falar aqui dos produtos, entre aspas, commodity. E o mais engraçado é que se você pega muitos livros de gestão tradicional, né, tem aquela ideia de que você deve, mesmo com melhoria incremental, ok? Você deve melhorar sempre, você deve ir muito bem. Ah, eu vou entrar no mercado X. Se você fala que está entrando no mercado X, você já está no pôr do sol na Terra. Não é inovação. Você está entrando para competir no mercado que já existe, tem outros players e tudo mais. Agora, fechem os olhos novamente, por favor. Imagine agora um pôr do sol em Plutão, minha gente. Feche os olhos. Eu vou imaginar aqui. Ok, pode abrir o olho. Ainda não vou apertar no botão. Quero saber de vocês. Fala para mim. O teu pôr do sol em Plutão, qual que é? Tem aluno que fala, professor, lembra aquele episódio do Chapolin Colorado em que as pedras flutuavam? Sim, eu imaginei isso. Tem gente que pensa que é o Pequeno Príncipe, que imagina aquele planetinha longe. Teve gente que viu bola de fogo, pedras acinzentadas. Tem gente que vê energia saindo de um buraco, entrando no outro. As coisas mais absurdas. E detalhe, normalmente, elas não batem, como no caso do pôr do sol na Terra, em que tudo é muito parecido. Ou seja, o produto commodity. O pôr do sol em Plutão, e eu procurei na internet uma imagem que representasse o meu, está aqui, ele é a inovação. Mas, professor, eu nunca fui a Plutão. Exatamente. O produto inovador, ele não é possível de experimentação no sentido eu já vivi aquilo. Não. Ele é inovador porque ninguém foi lá ainda, a não ser o inovador, que teve o trabalho de imaginar aquele produto no mercado. Tá? Então, o pôr do sol na Terra é o mercado comoditizado. O pôr do sol em Plutão é o mercado dos produtos inovadores, aqueles que geram lucro de monopólio, que garantem o sucesso para a empresa e tudo mais. E sim, já conseguiram imagens do pôr do sol em Plutão, da NASA. E é parecido com o nosso. Professor, entendi, mas eu gosto muito de exemplo, porque hoje a era de tudo tem que ser prático. Nada pode ser assim filosofal. Você pode dar um exemplo para a gente no produto campeão? Lógico que posso. Locadora de vídeo. Locadora de vídeo é um baita de um produto campeão. Vamos imaginar aqui o que tinha na nossa locadora de vídeo antigamente, anos 80, locadora de vídeo raiz. Tinha balconista, tinha o balcão, lá na frente da locadora tinha pôster do Rambo, tinha pôster do Porques, tinha pôster do filme A Firma e um monte de pôster legal, de filme legal. Lá dentro tinha as prateleiras e tudo mais. Era uma locadora de vídeo, né? Às vezes uma televisão de tubo passando um filme. Enfim, a nossa televisão de vídeo. Esse é o pôr do sol na Terra, porque todas tinham isso mais ou menos. E qual seria o pôr do sol em Plutão, professor? Vamos colocar um cafezinho dentro dessa locadora, lá no fundo da locadora? Vamos colocar um local para palestras sobre os filmes Vingadores? Vamos aproveitar. Vamos colocar uma loja vendendo boneco do Homem de Ferro, do Homem-Aranha. Vamos fazer isso, professor? Vamos com uma pipoquinha, vamos arrumar um espaço para a pessoa que assistiu o filme na locadora, ela pode, um cinema na locadora, quase um cinema em casa. Um produto entre o cinema e ficar em casa assistindo o filme. Podemos fazer tudo isso? Devolução 24 horas. E, sim, e fizeram tudo isso. Ok? Tem um detalhe.
É locadora. Vocês estão me olhando com essa cara, mas é locadora. Tudo bem. A da Apple, né, é uma mais tradicional, parece uma locadora, só que online. Netflix e Amazon são modelos de negócio completamente diferentes. Tem assinatura, inseriram produções próprias. Imagina um estúdio naquela época tendo uma locadora própria. Pois é. Muito bem. Então, minha gente, a primeira variável é a percepção aguçada para enxergar oportunidades no mercado, para gerar inovações. Agora, vamos falar da segunda variável da neuroinovação, que é o controle do medo. Tá? Por quê? O medo é capaz de inibir, né, as suas inovações, com certeza, e fazendo com que você evite o risco. E você sabe, se evita o risco, você não tem retorno, não é verdade? Não é verdade não, professor. Então, minha gente, outra verdade que a gente tem no mercado é que nadar contra a corrente da intuição é uma tarefa difícil, tá? A mente humana, esse pedaço de carne preguiçoso que a gente tem aqui dentro, ele foi construído para identificar uma causa definida, específica para cada acontecimento. Ou seja, ele cria um sentido para a coisa. Então, dessa forma, o medo ele acaba moldando também a nossa percepção e fazendo, como eu disse anteriormente, que a gente evite riscos. Uma coisa bem legal, um case, na verdade, bem legal, que está aqui no livro, deixa eu achar a página, que está muito bacana, realmente. Eu fiz aqui um estudo de caso sobre as mulheres espartanas, então vale a pena mostrar, porque realmente foi maravilhoso estudar sobre isso, né? Foi incrível conhecer, que a gente conhece os 300 de Esparta, conhece um monte de exemplo bacana, mas das mulheres espartanas a gente não conhecia. Está aqui, ó, tá aqui no livro. Basicamente, essas mulheres eram incríveis, né? Guerreiras, muito fortes. E tem uma lenda sobre os 300 de Esparta que fala que o rei Leônidas, não escolheu os 300 por causa da afinidade, né? Isso parece BBB, né? Não foi por causa da afinidade, nem nada disso. Nem os melhores guerreiros. Ele escolheu porque ele sabia que todos morreriam naquela batalha. Ele escolheu porque aqueles 300 tinham as mulheres mais fortes e sabia que, se alguma coisa acontecesse, elas estariam prontas para criar, né, os filhos e também a resistir bravamente aos invasores, né? É a fofoca da Grécia Antiga, né, minha gente? Não chega a ter uma confirmação essa história, mas alguns relatos, né, apenas que podem confirmar, né? Provavelmente era verdade, porque a cultura espartana ela era muito, muito, muito bem definida, né? Então é a cara deles esse tipo de coisa. Outra coisa interessante sobre o medo, que ele é um sentimento de emoção que ele é muito poderoso. Na verdade, ele consegue tomar o controle diante de qualquer outra emoção. Tá? Se você fica com medo, ele é muito poderoso e acaba influenciando de forma drástica no seu processo decisório. E é muito simples, né? A gente entender como é que o medo atrapalha a gente, porque é uma reação corporal. Tudo começa no cérebro, evidentemente, e aí depois você tem uma liberação do cortisol pelo corpo todo e tem algumas situações, né? Sente mal, a pressão sanguínea sobe, o coração parece que vai sair pela boca, você fica suando em lugares que nem imaginava, a boca fica seca, você não, às vezes não consegue nem falar, fica ali aquela borboleta, aquela brabuleta no estômago, e em algumas situações acontece até o efeito reverso. Sua pressão cai, você desmaia, né? Então, assim, é muito impactante, tá? O medo é muito impactante no nosso dia a dia, principalmente no sentido de apresentar inovações e de se expor no mercado, tá? Muito bem. A região cerebral, né, conhecida como a casa do medo no cérebro, é a amígdala. Tá? E é muito fácil de achar. É um experimento simples. Você pega 2 canudinhos, coloca nos olhos, depois você pega 2 canudinhos e coloca aqui nas orelhas. Quando eles se encontrarem lá dentro do cérebro, é lá que moram as amígdalas. Ela está localizada nos 2 hemisférios, ok? E ela funciona, não sei se vocês lembram do olho do Sauron no Senhor dos Anéis.
Quando ela vê uma ameaça, ela avisa todo o corpo, né, do que está acontecendo. Ou seja, uma ameaça. Vamos fugir, vamos lutar. Enfim. Agora uma polêmica. Depois de tantos livros de autoajuda, professor, será que temos a capacidade de controlar realmente o nosso medo? Se sim, a região responsável por isso é o córtex pré-frontal. Se a gente fosse falar em tomar de decisão, né, lá de economia comportamental, a gente ia falar que a amígdala ela é sistema 1, ou seja, automático, e o córtex pré-frontal é tomar decisão baseada no sistema 2, racional. Muito bem, mas fica aqui a pergunta, no final eu vou responder. Somos capazes de controlar nossas emoções? Olha aqui, minha gente. A amígdala ela tem uma memória duradoura. Uma vez despoletado, como dizem lá em Portugal, o medo vai ficar provavelmente para sempre. Olha aí o pessoal da minha geração, lá dos anos 80. Vocês lembram do Fred Krueger? Olha que medo, gente. A pessoa, ele atacou, não pode nem dormir. Vai ser morto. Eu não vou nem falar sobre isso. O Chuck voltou. A série do Chuck tá legal. O Chuck também botava medo em muita gente. Não subestime o Chuck, não, minha gente. Inflação, desemprego, um monte de coisa que afeta o nosso dia a dia. Aí. Tem gente que lê, taxa Selic vai aumentar, meu Deus, o mundo vai acabar. Tem, lógico que sim. E todo mundo tem uma sensibilidade diferente em relação ao medo. Tá? Mas, professor, entendi. Nós temos muitos medos, certo? Mas qual que é o medo que impacta na gente? Inovadores. Pessoa que teve uma ideia genial lá no módulo da percepção e agora quero colocar no mercado, professor. E aí? Bem, minha gente, nós temos aqui dois tipos de medo que são interessantes. O medo do ridículo, porque, afinal de contas, o inovador vai estar falando uma coisa que, teoricamente, será uma grande bobagem para quem está ouvindo, uma coisa completamente ridícula, né? Como o nome diz. E o medo de incerteza, porque você vai disponibilizar o seu esforço, recursos produtivos, para colocar isso no mercado e pode fracassar. Ok? Muito bem. E quais os efeitos, professor? Eu já até falei sobre isso, mas basicamente é a inibição da atuação, né, para compartilhar a ideia do produto inovador dentro da equipe, para colocar o produto no mercado em si, né, falando diretamente sobre aquele medo realmente relacionado ao público. Ele modifica a tua percepção, porque uma vez que você acha que vai fracassar, a chance de você colocar o produto no mercado diminui, tá? E depois faz com que você evite os riscos, e se não tem risco, não tem retorno. Uma coisa bem interessante é que, antigamente, o nosso cérebro, gente, foi desenvolvido em um mundo em que você não podia pensar muito. Você tinha que pensar um pouco e agir. Então, nós todos somos descendentes dessas pessoas que, em um determinado período, elas não ficavam lá pensando, ser ou não ser, o tigre vai me comer. Não era isso, que essa pessoa já era. Era assim, talvez seja o tigre, vamos fugir. Né? Então, pensar um pouco e agir rápido. O cérebro se acostumou assim. Só que hoje, a razão do medo é mais por questões sociais. Okay? Você tem aí questões sociais relacionadas ao medo do ridículo, por exemplo, e de que os nossos colegas de trabalho nos vejam como pessoas não aceitáveis no grupo e o nosso produto seja, comparativamente aos outros produtos, produto inferior, etc. Todas as situações de mercado. Medo de chegar em alguém para vender. Tá? Essa aqui é uma pesquisa que fala sobre o medo. Então, assim, 25% da população mundial tem medo de falar em público. Ora, se eu tenho medo de falar em público, a chance de eu vender minha inovação, que já é algo esquisito para o mercado, diminui. Seguido de medo de insetos e cobras, medo de enfrentar dificuldades financeiras, medo de afogamento, medo de doença, medo da morte, medo do vazio e medo de enfrentar o Palmeiras no Mundial. Muito bem. Professor, nossa, que interessante, tem comprovação? Sim. Estudo realizado pela Universidade de Virgínia, eu disse Virgínia e não Varginha, né? O estudo foi muito simples. Eles pegaram ali os candidatos, né? Os entrevistados,
Você é corajoso ou medroso? Selecionou corajoso para um lado, medroso para o outro, e pediu que essas pessoas subissem com uma espécie de skate em cima de uma colina. Eles tinham que analisar o tamanho da colina. Então, os medrosos disseram que a colina tinha 51 metros em média. E os corajosos disseram que tinha 16 metros em média. Ou seja, o medo, aqui o resultado, olha, fiz até aqui uma arte maravilhosa para vocês. Então, o medo modifica a nossa percepção. E olha, a gente está falando aqui de uma colina. Imagina o lançamento de um produto. Imagina se apresentar para um público de 1000 pessoas, etc. E aqui, os mestre Rickson Gracie, o maior lutador da história, 495 lutas. E não era luta só de ringue, não. Lutava em qualquer lugar. Ele nunca perdeu. Tá? Mas o interessante aqui não é falar das habilidades de lutador do Rickson, mas sim da mentalidade que ele tinha. Perguntaram para o Rickson qual que era o segredo dele. Ele falou, medos todos têm. A diferença é que o covarde não controla o medo, e o corajoso o supera. Ou seja, ele tinha medo de tudo, e isso servia de base, de dados, para ele trabalhar, né, para se preparar para as lutas. Muito interessante, muito interessante. Entendi, professor, mas o medo ele faz que a gente evite os riscos, certo? E se não tem risco, não tem retorno. Como isso acontece? Imagina o seguinte, o nosso cérebro é preguiçoso, certo? A gente viu que ele tem 40 watts de energia, então se tiver uma ideia pronta, a chance dele ir atrás dessa ideia que já está pronta e abandonar o que ele está trabalhando de novo é muito grande. O cérebro não quer gastar energia, ele quer sempre economizar. Tá? Então isso gera alguns efeitos, por exemplo, o efeito Maria vai com as outras de produtos, né? Ou o profissional também. Está sempre ali na vanguarda do que os outros estão falando, mas ele mesmo nunca pensa em nada. Então esse é um problema para quem quer ser inovador. Aqui nós temos um teste muito famoso, principalmente na Bolsa de Valores, é o paradoxo de Ellsberg. Tá? Você tem dois potes, tá? Pote vamos chamar de pote da direita e pote da esquerda, ok? Pote da esquerda, você tem 10 pérolas brancas e 10 pérolas negras. Pote da direita, você tem 20 pérolas, você não sabe a cor. O teu objetivo é tirar uma pérola negra. Pergunto, de qual desses potes você vai tirar uma pedra? Pois é. 80% das pessoas, e olha, em muitas e muitas e muitas pesquisas, tiram do pote da esquerda, onde eles sabem a proporção de pérolas. Entretanto, a inovação, como a gente viu, é um pôr do sol em Plutão. Ninguém esteve lá ainda. Portanto, entendeu? Se ninguém esteve lá, a chance de você apresentar algo completamente diferente, ou seja, encontrar... Você pode ter 20 pérolas brancas ou 20 pérolas negras. Ok? Muito bem. A inovação mora no lugar perigoso. A inovação mora no risco. Entendi, professor. Mas a gente consegue controlar nosso medo? Muitos cientistas dizem que a gente já faz isso o tempo todo. A gente assiste Netflix, escuta uma música, fala com os amigos. O tempo todo a gente está querendo gerenciar nossas emoções. Outros cientistas dizem que a gente precisa realmente fazer um esforço consciente para controlar essas emoções. Tá? Os neurocientistas apresentaram duas formas de fazer isso. Tá? A primeira é proativa, ou seja, você vai fugir. Você vai evitar as lembranças traumáticas, evitar encontrar aquilo que te provoca medo. E a segunda é reativa. Tá? Se a gente não tem como evitar, a gente vai enfrentar de cara, tá, esse problema. Inclusive, muitos alunos me perguntam assim, professor, dica para virar palestrante, um bom livro. Eu não indico livros, porque eu acho que você tem que ter coragem para apresentar na hora do seu conteúdo da forma que você é. Tá? Você tem que adaptar algumas situações para que isso aconteça, lógico, respeitando o ambiente. Né? Tem lugar que... Assim, é que nem na vida do dia a dia. Você vai em determinado lugar, você tem que se comportar de acordo com o local também. Então, assim, vai lá e fala, faz a apresentação, vai enfrentando aquilo e vai fazendo experimentos, vai anotando algumas coisas e vai melhorando. Ou cria põe um elemento de surpresa, enfim, detalhe, não importa, ou seja, não importa como você faz. Você tem que fazer, vai lá e faz. Aí, eu tive um aluno, psicólogo, ele falou, professor, a gente pode também usar uma técnica chamada extinção. A gente vai apresentando aquele medo aos poucos e a pessoa vai superando
Interessante também, muito interessante. Você pode fazer isso. Você vai se submetendo ao enfrentamento do medo aos poucos, até domesticar, né, a amígdala, que é a região, vocês lembram, né? E para comprovar isso, peguei aqui um estudo com ressonância magnética funcional que comprova que quando a gente está enfrentando o nosso medo, a gente tem uma desativação da amígdala e uma ativação do córtex pré-frontal, que vocês lembram, faz parte do sistema racional e que, portanto, né, tem a ver com o controle, com o nosso lado, né, inteligente. Okay? É assim que a gente controla o medo. Muito bem, como eu disse para vocês anteriormente, o medo, a gente não pode extinguir o medo totalmente, mas fica uma cicatriz, a gente consegue deixar em uma situação de dor suportável e assim consegue colocar o nosso produto no mercado. Então, ó, já falei da percepção aguçada, já falei do controle do medo, agora vamos para a inteligência social, que é o terceiro fator, a terceira variável. De cara, adianto para vocês, temos duas variáveis que são importantes na hora do desenvolvimento da inteligência social. A inteligência social, minha gente, é a nossa capacidade de conectar e influenciar as pessoas certas no lugar certo. Tá? A primeira variável é a familiaridade. A segunda, reputação. Então, assim, se você tem alguém que tem uma boa reputação, essa pessoa, ela atrai ou afasta parceiros comerciais? Obviamente, atrai parceiros comerciais, né? E aqui vamos fazer um teste, né? Você faria negócios, você montaria um food truck com esses personagens do cinema? Viúva Negra. Montaria, muito competente, detalhista. Coringa, não montaria. Não montaria. Coringa, não. A Morte, a Hela, lá do Thor. Extremamente competente também, mas ela é meio do capiroto. Eu não ia querer, não, gente. Luke Cage, montaria. Cara, é fera mesmo. Montaria um food truck com Luke Cage. E aí a segunda variável é a familiaridade. E aqui um estudo de caso interessante, que lá em 1997, a gente, naquela época o pessoal ainda lia as revistas por assinatura, né? Eu estava lendo uma revista e vi assim, os sucessores dos Beatles chegaram. E eu, como bom Beatlemaníaco, fui atrás, comprei um CD, era o Oasis. Não era Beatles, ok? Não era Beatles, chega nem perto, mas realmente tem alguns elementos e aquela ideia de que eram os sucessores, ou seja, me ganhou pela familiaridade, né? Domesticaram a minha amígdala de encontrar algo novo, né? Que afastasse, e aí eu acabei aceitando a banda na minha vida e escuto até hoje. Então, aquilo que é familiar atrai, aquilo que não é familiar espanta. Quer que alguém aceite uma ideia absurda sua? Faça parecer que foi ideia dele. Use a familiaridade. Uma coisa bem interessante aqui, né? Olha o professor dando dicas, minha gente. Dicas do professor Chavalha. A gente aprendeu que a gente tem que fazer networking. Não foi isso? Vamos fazer networking, conhecer as pessoas importantes, fazer... Vou te dar uma outra dica. Foque na rede assimétrica. O que é isso? É mais importante ser conhecido do que conhecer. Ok? Foque nisso. Depois, faça com que todos reconheçam o seu rosto, o seu nome. Essa é uma boa tática. A forma de fazer com que as pessoas reconheçam é exatamente dessa forma. Por que você acha que as pessoas, os professores, escrevem livros, fazem palestras e tudo mais? Um exemplo disso, e aqui eu gosto muito desse exemplo, porque apesar de ter estudado mestrado, doutorado lá em Portugal, lá no Isqueté, que é, sem dúvida alguma, uma das melhores instituições da Europa e a melhor de Portugal, eu ainda estou surpreso com o Abel pelas coisas que ele faz. Tá? E, assim, vou falar que foi um macete, mas uma das coisas que ele instituiu foi essa frase aqui, todos somos um, né? E nada mais do que um esforço de tornar tudo familiar. Okay? Reputação ele já tinha, tá? Principalmente depois dos primeiros títulos no Palmeiras. Isso aqui serviu para gerar uma familiaridade com todo mundo. Okay? E hoje, nesse exato momento, o Palmeiras viajando para o Mundial, o que ele fez?
fez todo mundo treinar em pleno voo. Esse cara é demais. Esse que eu acho que é o gestor do ano, minha gente. Alguém tem que dar um troféu para ele. Não, ele já está cheio de troféu. Ok, professor. Então, qual que é? O que ele tem que fazer, professor? Comunique-se, minha gente. Comunique-se. Você tem que desenvolver na familiaridade a questão da comunicação. Um grande exemplo, além do Muhammad Ali, que usou não só os punhos, mas o cérebro, né? O cérebro para poder se conectar com as pessoas e influenciar as pessoas. Um outro exemplo é o Steve Jobs. O Steve Jobs, a gente vê que ele era uma percepção super aguçada. Você podia ver que ele não tinha medo de nada. Algumas pessoas dizem, mas ele não tem inteligência social. Eu digo, tem, e ele transferiu essa inteligência social para o produto. Todas as pessoas hoje reconhecem o Steve Jobs. A gente pode fazer um teste simples. Pergunta qual foi o maior gestor de qualquer outra marca que não a Apple. Ninguém vai lembrar. Mas você fala da Apple, todo mundo lembra do Steve Jobs. Okay? Tem uma região, a neurociência da inteligência social. Tem uma região no cérebro chamada giro do fusiforme, e é essa região que trabalha quando a gente está literalmente encarando alguém novo. Então, você tem o rosto de familiar, você tem uma ativação forte do giro do fusiforme. Olha isso, eu já estou falando aqui há 1 hora, minha gente. Rosto de famosos. É diferente, você não tem uma ativação do giro do fusiforme. Rosto de estranho também ativa muito. E trazendo para o contexto de que o estranho é uma ameaça, você provavelmente vai ter uma ativação de amígdala também e liberação de cortisol para lidar com essa ameaça. Viu só? Muito interessante, né, gente? Olha que a ciência é maravilhosa. Tá? Então, só para lembrar aqui o professor, estou ficando velhinho, estou esquecendo as coisas. Primeira variável é percepção, muito bem. A segunda, controle do medo. E a terceira, inteligência social. Vamos ver personagens e pessoas que desenvolveram as três, que são inovadores de valor, realmente os grandes inovadores do mundo. Florence Nightingale criou o gráfico de pizza. Se você não utilizou até hoje um gráfico de pizza, vai se tratar, garota. Todo mundo usou. Muito percepção aguçada, controle do medo, inteligência social. Aqui nós temos o Nolan Bushnell, que é o cara da Atari, o homem que criou aí o arcade para o videogame e tudo mais. Ele distribuiu isso aí em um lugar inimaginável, em bares. Depois de 2 semanas, ligava, Nolan, vem ver aqui que está quebrado esse teu negócio aí, meu amigo. Esse robô que deixaste aqui para a gente está quebrado. Ele chegou lá, deixa eu ver se eu consigo aqui ligar o... Olha como funciona o jogo. É muito simples, minha gente. A cada rebatida, uma liberação de dopamina. Isso aqui é maravilhoso para conseguir engajamento das pessoas. E as máquinas não estavam quebradas. Elas estavam entupidas de ficha. Foi um grande sucesso. Hoje o mercado do videogame fatura mais do que o de cinema. Qual é o povo? E esse caso aqui é bem interessante. Anita Roddick. Vocês estão vendo que ela é a criadora da Body Shop, mas não foi essa a inovação. A Body Shop foi um sucesso? Foi um sucesso. Vamos falar de dinheiro aqui? Olha quanto dinheiro que ela deixou. 12 bilhões de reais para instituições de caridade. É muita coisa, minha gente. Então, não vou falar do business em si. Vou falar da inovação que a Anita criou. Em uma época em que as mulheres não podiam falar praticamente nada, a Anita conseguiu, minha gente, ser a primeira a falar em ética, responsabilidade social, coisas que ninguém podia falar, né? Então, ela bateu o pé, foi lá e conseguiu, praticamente criou um campo novo de estudo. E um exemplo bem legal da economia comportamental, achei fantástico, eu não lembro qual foi o livro, não sei se foi o Empurrãozinho, não lembro qual foi o livro de economia comportamental, mas eu achei bem interessante o aeroporto lá na Holanda, né, Schiphol, e objetivo, diminuir o número de xixi que os homens faziam no chão. Aí fizeram brainstorm, com certeza, e tudo mais. Alguém teve a ideia de colocar essa mosquinha aí perto dos buraquinhos aí do mictório. Tá vendo a mosquinha?
Parece bobagem, né, gente? Resultado, 80% de diminuição de xixi no chão. Ideia simples, não custou quase nada, meu povo. A inovação é fantástica, é fantástica, é fantástica. E para a gente terminar aqui essa palestra, eu queria fazer, na verdade, uma homenagem a um grande mestre que, quando eu estava começando a minha carreira minha carreira como professor, não, era aluno ainda, fazendo MBA na Fundação Getúlio Vargas, e naquela fase da juventude que a gente é viciado em trabalho e tá aquela correria, aquele foco, né, diria às vezes até desnecessário, e a gente só pensa no resultado. Esse grande mestre chamado Marcelo Peruzzo, né, que me ensinou demais realmente, ele mostrou esse vídeo em sala de aula e deixou uma grande mensagem para a gente. E eu queria compartilhar esse vídeo com vocês, né, para poder passar a mensagem do meu mestre também para todos vocês. ผมรักเขามากที่สุดในโลกลุกขึ้นมาลุกอย่างนี้เดียวเราลูกผู้ชายนะอยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้โอ้ท่านเห็นแค่ไปมั่วสุมดนตรีนั่นแหละบ้านเพื่อนอยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูดแน่แล้วใช่ไหมออกไปอยากคุยอยากฟังเพลงของเขาให้ประกันชีวิต Então, gente, se você tem alguma coisa para fazer e você acha que essa coisa é importante, faça já. Pare o que você está fazendo. Siga atrás do seu sonho. Faça já. Foi isso que o meu grande mestre me ensinou e que eu tomei como lição. E foi isso que eu fiz a partir de então. Corri atrás dos meus sonhos. Tá? Então, por isso, muito obrigado, Marcelo Peruzzo. Você realmente impactou muito na minha vida e a vida de muitas pessoas. E foi através de ti que eu tive essa vontade, esse desejo também de impactar na vida das pessoas, né? E que bom que a gente se conheceu para poder falar de neurobusiness, neuroeconomia, né? A referência que tu é para todo mundo aí. E a vocês, amigos que vieram aqui, né, assistir a essa palestra, né, falando do meu livro, desse sonho que eu corri atrás também, né? Muito obrigado a vocês, né? Aqui o meu e-mail para contato, também estou lá no LinkedIn, tá? Muito obrigado mesmo, gente. E qualquer dúvida, ó, tá aqui o e-mail, manda, pergunta, tá? Teria um prazer enorme em responder isso para vocês. Muito obrigado.